Pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos aí, boa noite aos amigos, companheiros aí. Nós vamos dar início ao nosso estudo, né? Mas só um minutinho aí enquanto o pessoal vai entrando, né? Aqui no Instagram e no Jitsi, né? Hoje é o nosso estudo de perguntas e respostas, né? Dentro do Evangelho, da doutrina espírita. Aproveitar, né? Esse momento aí para a gente poder, né? Conversar um pouquinho sobre as questões de espiritualidade, do Evangelho, né? Então a gente sempre, né, tenta, né, atender algumas perguntas, né, que os companheiros fazem. Né? Claro que a gente está longe de saber tudo, né, mas a gente vai pensando junto. Né? Vamos pensando aí uns com os outros, trocando ideia, trocando aí vibrações. Né? Hoje nós temos várias perguntas sobre crianças, né, então a gente vai fazer, né, o primeiro momento a gente vai falar um pouco disso. Né? E aí a gente vai tentando responder as perguntas que já enviaram para a gente e as que forem aparecendo a gente, né, vai respondendo dentro do corpo do estudo mesmo. Né, gente? Lembrando aí que a gente está, né, pedindo aí a todos, né, que puderem nos ajudar aí. A gente está fazendo uma corrente de prece aí pelas famílias lá da cidade de Blumenau, né, que passaram pela, né, por essa tragédia toda com as crianças, inominável, né, difícil até da gente, né, racionalizar o que aconteceu, né, com esses pequenos, né, que a gente sabe que Jesus está no comando. Né, pedir por todos eles, pelos pais, pelas mães, né, pelos familiares, que é uma dor que é difícil até para a gente que tem filho, né, imaginar. Né, é algo que, né, nós precisamos aprender a lidar, né, aprender a lutar para que não se repita. Né, então a gente trabalha. Fiz uma pergunta ontem, já estava no finalzinho. Manda de novo aqui, que eu faço, mano. Manda para nós aí escrito, desculpa. Né? Às vezes a gente termina e não vê tudo. Né? Já não somos mais tão jovens, né? Então a gente não, às vezes não percebe tudo. Mas pode mandar aí que a gente lê. Né? Então vamos lá, né, gente? Fazer nossa prece, né? À medida que o pessoal for trazendo aí as questões, né? A gente vai começar aqui com as que já estão aqui sendo colocadas aqui, né? Que eu tirei aqui do grupo. E a gente vai conversando, né? E à medida que forem aparecendo outras, né? Normalmente uma questão suscita outras, né? Então a gente vai trocando ideia aí, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus pelo momento, pela oportunidade, pedir a espiritualidade amiga que nos dê esperança, fé, perseverança e boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nos elevar das dores e das provas, para que possamos trabalhar por um mundo melhor, onde crianças possam viver em paz, em harmonia, em luz. Dá-nos, Senhor, o entendimento, a força, sobretudo, Mestre, dá-nos o consolo, principalmente as famílias que sofrem, que se desesperam, na dor da saudade, no desespero da perda. Somente o Teu amor pode apaziguar os corações de cada um de nós. E por isso, Senhor, clamamos e te pedimos, envia a Tua luz, dá-nos a Tua paz, ajuda-nos, sustenta-nos, querido Mestre. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, como a gente falou, né, nós temos aí algumas perguntas já para a gente começar, né. Quem quiser mandar, pode mandar tanto aqui no bate-papo aqui também do Jitsi quanto do Instagram, né? E a gente vai conversando, né? A gente tenta juntar uma questão com a outra às vezes, né? Para atender mais pessoas, né? Então a primeira questão aqui, né? É sobre a recepção, né, das crianças do mundo espiritual, né? E essa questão tem muito a ver, né, com o momento que a gente está vivendo, né? Como é que as crianças são recebidas no mundo espiritual? Né? A gente sabe que elas são recebidas pela espiritualidade superior, né? Nenhuma criança fica desamparada no mundo espiritual, né? E são casos que a gente sabe, né? Só se for uma criança, né, com alguma característica de desequilíbrio extremamente excepcional, então é quase que impossível, né, encontrar esse tipo de situação, apesar que existe, né, algumas crianças aí que infelizmente têm pesada, né, mas é muito raro porque normalmente o processo reencarnatório ele meio que abafa, né, a nossa vibração. Deixa eu voltar aqui, né, qual que é o momento que a encarnação se consolida, né, ali aos 7 anos e tal, né,
E o que acontece, né? Quando a gente está encarnado e a gente está na fase da infância, né? Muito da nossa personalidade, da nossa essência, vamos dizer assim, espiritual, está adormecida. Então nós não somos totalmente quem somos, né, durante a infância, até para poder facilitar o processo, né, de ser envolvido ali pela família, pela mãe, né, pelos companheiros, né, que estão nos recebendo. E quando uma criança desencarna, né, o processo é bem, vamos dizer assim, bem tranquilo do ponto de vista espiritual. Né? A gente não está falando aqui do gênero de morte, né, porque existem, né, N gêneros, né, mas a gente sabe que a espiritualidade, ela sempre, né, isso é uma coisa que é falado e repetido às vezes, ampara as crianças do mundo espiritual. Claro que cada criança é um ser, né, diferente do outro, cada um tem o seu nível evolutivo, cada uma tem a sua conquista, a sua posição espiritual, e logo após esse amparo geral, né, que é essa recepção, né, esse cuidado que ela recebe no primeiro momento da encarnação, cada ser, né, de acordo com a sua capacidade evolutiva, né, vai encontrar, né, a sua, vamos dizer assim, o seu caminho, vamos dizer assim, né? Não gosto muito de usar essa frase, porque parece que é uma coisa solitária, né? Mas na verdade o que acontece? Né? Cada um de nós vai encontrar, né, aquilo que é a sua conquista espiritual. Então alguns espíritos infantis já tornam a serem adultos instantaneamente, às vezes vão para as esferas iluminadas, outros permanecem como crianças, né? Isso aí no segundo momento, mas basicamente toda criança, tá, é recebida pela espiritualidade. Todas as crianças desencarnadas, né? Então aconteceu essa tragédia com os meninos, a gente pode ter certeza que a espiritualidade já estava lá, né? Não porque eles soubessem que ia acontecer, até porque normalmente eles tentam evitar esse tipo de coisa, né? Então os companheiros espirituais devem ter envolvido aquele companheiro lá tentando tirar da cabeça dessa loucura, mas infelizmente, né, a gente sabe que a gente tem um livre-arbítrio, né? E esse companheiro aí vai ser responsabilizado de acordo com as suas escolhas, né? A gente não está aqui para falar disso, porque a gente não está aqui para valorizar o mal, né? Mas as crianças, sim, elas foram recebidas, e pode ter certeza que elas já estão, né, em regiões do plano espiritual de muita paz, de muita luz, né? Normalmente, quando acontece um caso como esse, né, uma tragédia, uma coisa que gera muita comoção, né, muita gente pensando nelas, né, o que acontece? A espiritualidade, né, ou coloca elas para dormir, né, durante os próximos meses, para elas poderem não serem atingidas por essa onda mental. Imagina, né, ela está lá no plano espiritual, milhares de pessoas chorando, sentindo dó e falando como é que foi, e toda essa vibração, né, vai atrás dessas crianças. Então a espiritualidade normalmente isola, né, e deixa ali uns meses até que esse processo todo seja deixado de lado, né, as pessoas esqueçam disso, né, porque a gente é muito volúvel, né, então daqui 6 meses ninguém vai lembrar disso, infelizmente, né, só os pais das crianças, né, só aqueles que sofreram, né, e que sofrem, né. Então aí elas vão ter uma tranquilidade para a espiritualidade dar seguimento à caminhada espiritual delas, tá? Normalmente elas ficam dormindo, tá bom, gente? Então, mas isso é como a gente falou, né? Isso depende de caso para caso. A gente não sabe o nível evolutivo de cada uma delas, né? Então, cada caso, né, vai ter a sua situação, a sua resposta espiritual, né? Outra pergunta aqui, ó. Tem uma dúvida. Dizem que quando se começa em uma reunião mediúnica não pode deixar de participar. Isso é verdade? Não, na verdade não, porque senão você seria escravo da reunião mediúnica, né? E Jesus mesmo nos ensina, né, que o trabalho do bem é um trabalho de amor, né, gente? Então isso aí muitas vezes é dito por pessoas que não estão sabendo muito bem do que estão falando, né? E dentro da doutrina espírita ninguém é obrigado a nada. Nós somos, né, convidados ao trabalho do bem, né, mas não tem lógica nenhuma eu permanecer no trabalho do qual eu não quero mais participar, né? Então, né, não tem, né, como a espiritualidade ou alguém me obrigar a participar de uma reunião mediúnica. É claro, né, que quando eu assumo um compromisso, esse compromisso vai criar responsabilidades, né? Eu vou ser responsável pelo trabalho que eu faça ou pelo trabalho que eu deixe de fazer, né? Mas em nenhum momento eu vou ser obrigado ou vou ser constrangido ou coisa do tipo, porque não é assim que os espíritos de luz trabalham, né? Algumas pessoas que se vinculam, né, a determinados tipos de reuniões aí de baixo padrão vibratório, né? Os espíritos que ali estão são espíritos desequilibrados e eles podem até mesmo se sentir no direito de constranger as pessoas a fazerem o que eles querem, tá? Mas numa reunião mediúnica equilibrada isso não existe, tá bom? Não tem isso.
né? Tem espontaneidade e responsabilidade, né? Responsabilidade, ela é adquirida, né? Ela não é imposta, né? Vamos lembrar sempre disso, né? E cada um de nós tem a sua caminhada, suas escolhas. Às vezes a pessoa começa numa reunião e não é aquilo que ela está precisando de fazer, às vezes ela está precisando trabalhar outros valores de espiritualidade. A reunião de um é só um entre milhares de portas que existem aí para a gente trabalhar no bem, né? Tem milhares dentro de casa, na rua, né? Um professor é um médium, um médico pode ser um médium, um advogado pode ser um médium, né? Do bem ou do mal, né? Então todo aquele que interage com o outro é intermediário, né? É médium em essência. Uma vez que a encarnação se consolida aproximadamente aos 7 anos, o desencarne antes dessa idade é de alguma forma diferente? Não, porque o que acontece? Né? Na verdade, não é que muita gente tem uma visão errada que fala assim, termina a encarnação com 7 anos. Não é assim. Né? Na verdade, o processo do espírito que está reencarnando, né, se acostumar com a encarnação, é que toma a primeira infância. Então, enquanto aquele espírito ali está, né, ainda se acostumando com aquele corpo que está se desenvolvendo, com a estrutura cerebral, né, com a estrutura psicológica em torno dele, né, então ele está ali num processo de transição, mas ele está tão encarnado quanto qualquer um. Tá? O que acontece é que por ele estar num estado infantil, né, esse processo ele demora um pouco para o espírito tomar, né, entendimento e posse da sua própria existência, que é um processo gradual, né? Então com 7 anos eu estou começando ali a entender o meu papel na vida, o que eu sou, quem eu sou, né? Eu começo a abrir o meu raciocínio para um monte de coisa ali, a escola, né? E aí eu começo a buscar minha personalidade real, né? Mas o que acontece? Uma desencarnação antes desse período, ela é normalmente mais simples, né? No sentido que o espírito já não está tão apegado ao corpo físico e é menos doloroso para ele, né? Menos difícil, vamos dizer assim, porque não tem esse apego, né, tão forte, porque ele está ali há pouco tempo, né? Tem a figura da família, aquela coisa toda que né, que às vezes é alguma coisa que gera uma dificuldade para esse espírito, né, afastar do pai, da mãe, né, porque tem uma dependência muito grande, afetiva, natural, é claro, né? Mas à medida que a gente vai passando o tempo, facilita. Tá? Eu até vi um comentário da Betinha lá no grupo falando da questão do completista, né? Mas completista é outra coisa, né? O termo ali, né, é diferente o uso ali. O completista seria aquele espírito que pode escolher o que ele vai ser na próxima encarnação, porque ele fez tudo que era necessário na encarnação anterior e foi 100%, vamos dizer assim, dentro da meta dele, né? Que é de intimidade. Né? Existem espíritos que reencarnam, principalmente espíritos suicidas, tá? E que reencarnam, né, muitas vezes para poder terminar o tempo da sua encarnação anterior. Isso é algo que existe, porém não é muito comum, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes esses espíritos não estão em condição de reencarnar, tá? Na maioria dos desencarnes, quando é criança, tá? Ou é questão de missão, tá? É um espírito missionário ali, que ele está fazendo alguma coisa ali, uma missão. Normalmente é uma questão de espírito missionário, tá? É bem comum que seja uma questão de missão, tá? Ou é uma prova para a família, tá? Ou é os dois, né? Por exemplo, para o espírito é missão, para a família é prova, né? Então, o que acontece? Aquele espírito ali, ele está ali durante um tempo, né? Ele está ali para ajudar aquela família, e quando ele afasta é um teste para a família, né? Então, assim, pode ter esses valores aí, tá? Mas o que acontece? É sempre por algum motivo, né, de missão para o espírito, tá? Os espíritos que desencarnam como criança por expiação, por prova, é muito mais difícil, tá? Existe, mas, né, falar sempre também é errado, né? Mas existe, mas a maioria não. A maioria do caso do desencarne na infância ou é prova ou é missão, tá? Expiação é mais raro. Existe, mas é uma coisa assim de 1 em cada 10 mil, tá? Então existe, mas é bem mais difícil, tá bom? Pode ser uma prova para a família, tá? Prova para a família. Então aquele espírito ele vem com um tempo ali definido, né? Enquanto ele está presente, ele está incentivando alguma coisa no grupo familiar, e quando ele sai, né? Porque ele fez aquilo que ele deveria, aí entra a prova da família, tá? Então, assim, normalmente não é por morte violenta que isso acontece, tá? Morte violenta normalmente está envolvida a questão de missão, principalmente quando isso impacta muita gente, tá? Então, por exemplo, teve a morte dessas crianças lá, né? Isso impactou todo mundo. Precisava desses meninos desencarnarem desse jeito? Claro que não, gente. Ninguém reencarna para ser assassinado a sangue frio, tá? Isso não existe, tá? Mas o escândalo, né,
que veio da morte deles movimenta energias do bem na gente, né? Ou seja, nós podemos aprender alguma coisa com isso, apesar de não ser necessário que essa situação aconteça. Nenhuma dessas crianças reencarnou para ser morto do jeito que foi, tá, gente? Né? Então ali como, né, pode ser que no caso delas ali fossem espíritos já mais iluminados que vieram com uma missão, né, de a partir dos seus desencarnes, né, que poderiam ser um acidente, por exemplo, poderiam ser mil e uma situações que não fossem aquela, né, deixar uma lição aí para as pessoas que estavam à volta deles. Isso aí pode, né? Mas aí quando uma pessoa toma a frente e ataca e agride, né, entra naquilo que Jesus fala, o escândalo de vir, mas aí é daquele que causa. Você não precisa ser desse jeito, não, tá? Ninguém reencarna para morrer de morte violenta, tá? Isso é uma circunstância, né? Mas ninguém vem com planejamento reencarnar, vai morrer sendo violentado e agredido. Não existe isso não, tá, gente? Né? Às vezes as pessoas atraem o gênero de morte, mas a espiritualidade não fica marcado que você vai desencarnar desse jeito, não. Quem pensa assim está muito, muito equivocado, tá? Só para a gente poder ali entender, né, essa questão aí que é tão dolorosa, né? Então assim, agora tem uma outra questão aqui, ó. O companheiro está perguntando aqui como é que foi o desencarne de Jesus dos companheiros na cruz, né? Eu imagino que o companheiro que você está falando aqui são os dois zelotes lá, né, os dois membros lá que foram os companheiros que foram crucificados com ele, né? Jesus ele desencarna de uma maneira muito tranquila, porque Jesus é um espírito de luz, né? Então aquela situação toda para ele ali não, né? E nada era a mesma coisa. Ele desencarnou e foi às regiões inferiores continuar o trabalho bem, né? O rapazinho mais novo, né, que é o que pediu ajuda para ele, né, segundo a informação espiritual, Jesus o levou, né, para um posto de socorro da espiritualidade ali, um dos primeiros, né, que foi feito no plano espiritual ali adjacente a Jerusalém, né, e deixou o rapaz lá, né, aquela coisa de estarás comigo no paraíso para ele, né, no mundo espiritual superior que aquele espírito não dava conta. Mas Jesus cuidou do rapazinho, levou ele lá e, né, tipo assim, cuida desse aqui, né. E ele foi, como se ele chegasse numa colônia com um rapaz e falasse assim, ó, você vai ficar aqui, eu trouxe ele, cuidem dele, ajudem ele, né, dentro do possível. Imagina, né, você chegar lá, né, quem te trouxe? Jesus, né, né? O outro rapaz, né, o outro lá que morreu lá, né, esbravejando, cheio de ódio, ele foi para as regiões compatíveis com a intimidade dele, né? Foi para as regiões umbralinas ali, cheio de ódio, rancor, né? O gênero da morte ali dos três foi por asfixia, né? Tanto Jesus quanto os outros morrem, né? Por asfixia, né? Jesus sentiu as dores do corpo, com certeza, o corpo dele é um corpo como o nosso, né? Em vários aspectos, né? Então ele tinha sistema nervoso, então quando ele é machucado ele sentia dor, né? Tanto é que é relatado, né, o sofrimento de Jesus, né? O que acontece é que um espírito do nível de Jesus, né, ele entende essa dor num nível que a gente não entende, né? Então Jesus ele sentiu toda a dor que o corpo físico dele, né, todos os nervos, todas as feridas e machucados, com certeza, né? Só que Jesus é um espírito iluminado. Então ele passou por aquilo, né, sem ser traumatizado pela experiência, né? Diferente da gente se estivesse no lugar dele, né? Então a gente, né, ia ficar destrambelhado umas duas encarnações aí, né? Talvez com ódio, com ressentimento. Tanto é que Jesus ele passa tão rápido pelo processo que quando ele volta e encontra com os discípulos, tipo um dia depois, né? Basicamente, né? Porque ele é enterrado no sábado de manhã e, né, no domingo de madrugada ele já está aparecendo, né? Na verdade ele vai para outras esferas lá, outra história, né? Ele apresenta os discípulos, eles percebem que Jesus nem fala da crucificação, aquilo para ele e nada é a mesma coisa, né? Jesus nem faz referência à morte dele, né? De tão assim despreocupado daquilo que ele estava, né? Então aquilo não marcou ele de maneira alguma, né? Ele voltou, se apresentou, estava lá com os companheiros, foi ensinar, incentivar eles no trabalho de bem e vamos embora, né? Jesus em nenhum momento fica fazendo referência à crucificação deles, percebam isso, né? Jesus ele aparece, ele não fica fazendo referência, que doeu, que eu sofri, coitado de mim. Jesus não entra nessa onda em nenhum momento, né? Uma coisa assim incrível da gente perceber. Se fosse a gente, ia lamuriar aquilo os próximos 500 anos, né? Mas Jesus, né, passou por aquilo e foi embora, né? Porque aquilo não o prendeu, a mente dele não estava naquilo, né? Ele entendeu, né, que era algo necessário ali para ele poder consolidar a ideia da imortalidade, né? Ele morre daquele jeito para provar que a morte não existe, né? Porque quando ele voltasse ninguém ia duvidar que ele morreu, né?
Mas ele não fica preso ali naquela situação, não, né? Diferente da gente, né? Infelizmente. Agora tem algumas questões aqui sobre energia vital, né? O companheiro está nos perguntando o que é o princípio vital, né? Princípio vital, né, é um termo que não existe mais hoje, né? Quando Jesus falou, só cortando aqui, quando Jesus falou, né, que estaria no paraíso, seria alguma colônia, assim, vamos dizer assim, um posto de socorro perto de Jerusalém, tá? Muito próximo do plano físico, tá? Isso é um paraíso para um rapaz, né, que não sabia nada, nem sabia que tinha vida depois da morte, né? A maioria das pessoas nem entendia o que é isso, né? Então, paraíso para ele é um lugar de paz, né? Então, se ele não é uma colônia igual ao nosso lar para ele, então é o céu, tá? Ele falou aquilo que o rapaz entenderia. Vamos, né, sempre pensar nisso. Jesus, quando ele conversava com as pessoas, ele conversava no nível de entendimento daquela pessoa. Então, o que Jesus disse para ele? Calma aí que eu vou cuidar de você. Hoje mesmo nós vamos resolver essa situação sua. Não sofre não, tá? Confia em mim. E o rapaz confiou, e quando os dois desencarnaram, Jesus desencarna primeiro, né? Os dois desencarnam depois, né? Porque eles desencarnam porque eles quebram as pernas deles, né? Porque eles não podiam ficar na cruz por causa do feriado religioso, né? Então Jesus estava muito ferido, que ele tinha sido flagelado, então Jesus morre muito rápido, né? Normalmente a pessoa crucificada ficava semanas na cruz. Às vezes ficavam, né? Tinha relatos lá de pessoas que ficavam 10 dias, 15 dias, né, crucificadas. Né? O estado de Jesus era tão catastrófico fisicamente, tanto que ele estava ferido, que ele não aguentou ficar 3 horas, né? Os outros iam aguentar, porque eles não foram flagelados, eles iam ficar lá, ó, né? E aí o que aconteceu? Os romanos foram lá e quebraram as pernas deles, ficaram pendurados, não conseguiam respirar, morreram de asfixia, né? Então, né, Jesus já morreu, né, por causa de um monte de coisa, né? Mas não é o nosso tema aqui hoje, né? Mas falando um pouquinho sobre o princípio vital, o que é o princípio vital? Na época do Kardec, o pessoal acreditava que existia algo que não se sabia bem, que causava a existência da vida, né? Existe um princípio, né, uma coisa sobrenatural, que fazia um ser vivo e o outro não ser. Então, algo que tinha princípio vital era vivo, uma planta, um animal, uma pedra não tinha princípio vital, era morta, né? Ou a gente pode entender o princípio vital como sendo a centelha divina, tá? Nós podemos entender isso, né? Que muitos dos conceitos da época do Kardec, né, depois a gente tem que entender e aprofundar. Por quê? Porque a ciência da época do Kardec era muito limitada em comparação com a nossa. Tá? Então o princípio vital seria algo que dá vida às coisas, né? Seria uma energia, uma força que faz que onde não tem vida apareça vida. Tá? A gente sabe que isso acontece com o princípio espiritual. E hoje nós sabemos que até uma pedra, né, até nas pedras tem princípio espiritual. Tá, gente? Né? A nível atômico ali, mas tem. Né? Coisa que na época do Kardec era inimaginável. Tá? Então eles acreditavam que existia um fluido, alguma coisa que causava a vida. Então quando o Kardec fala de princípio vital, ele está falando disso. Aí os espíritos, né, tentam explicar, claro que com as limitações de vocabulário, vocês vão ver que quando eles entram nesse assunto com Kardec, lá no Livro dos Espíritos, muitas vezes a espiritualidade fala para o Kardec, tipo assim, olha, é difícil explicar para vocês porque falta vocabulário. Olha, né, é isso, mas não é, porque não tem palavra para explicar. Olha, é difícil traduzir esse conceito porque falta a vocês um conhecimento. Ele está falando de conhecimento científico mesmo, né? Porque para o Kardec entender isso, faltava ciência naquela época, né? O avanço científico não permitia, tá? É o mesmo conceito, né, de fluido universal. Então, o tal do fluido cósmico universal, né? O que é o fluido cósmico universal? Nada mais é do que energia, tá? Mesma coisa, eles acreditavam que existia um fluido, porque na época do Kardec, né, o pessoal acreditava que a matéria e a energia e espírito eram duas coisas totalmente separadas. Aqui está o espírito e aqui está a matéria, né? E aí o espírito encontra com a matéria e reencarna. Hoje, o conceito que nós temos já é diferente. Por quê? Porque a gente sabe que matéria é só energia condensada. Né? Veio Einstein lá, veio, né, todos os estudos da física, né, que nos ensinaram, né, e tantos outros, né, o Bohr, né, o Rose, né, e outros, né, tantos cientistas que ensinaram a gente o seguinte: o que nós estamos vendo aqui, né, é apenas átomos e elétrons que estão vibrando em determinada velocidade, né, e que produzem os fenômenos que a gente enxerga como existência, né, ou seja, né, nós somos um monte de átomo e elétron. Né? E se a gente juntar tudo, né, todos os nossos átomos encostarem todos, não cabe na cabeça, né? Não enche uma cabeça de alfinete, não são um grande monte de nada, né?
E isso, na época do Kardec, não tinha esse conceito. Então, o que é o fluido cósmico universal? É a energia da criação. Tá? O fluido cósmico universal nada mais é do que a matéria e a energia que formam tudo que existe. Né? Então, quando você pega e estuda na física e na química e você percebe lá, né, que todos nós somos formados de elementos químicos, né? Começa lá com os prótons e elétrons que vão dar origem ao hidrogênio, aquela coisa toda da tabela periódica. Né? O que nós somos em essência? Prótons e elétrons. Isso é o fluido cósmico. E com essa transformação do fluido, né? Porque não tinha esse nome, então os espíritos deram explicar do jeito que dava conta. Ó, existe uma, é como se eles virassem para o Kardec e falassem o seguinte: o Kardec, o negócio é o seguinte, existe uma massinha básica no universo, tá? E essa massinha, ela mistura e vira tudo. Você vai mudando ela, você molda ela, ela vira uma coisa, ela vira outra, ela vira outra, tudo é feito daquilo. Vamos dar o nome de fluido cósmico universal, tá? Aí o Kardec, então isso transforma tudo? Tudo que existe no universo é feito daquilo. Aí veio a ciência, né, quase 50, 60 anos depois, e falou assim: ó, o universo é feito de substâncias, são as substâncias que são os infratômicos, né, o mundo, né, subatômico, né, que é lá os quarks, né? Então tudo é feito de quarks, de neutrinos, de energia e tal. E aí isso forma os prótons e elétrons. E aí se você juntar determinada quantidade de próton e elétrons, você tem um hidrogênio. Se você juntar determinada quantidade de próton e elétrons, você tem o ouro. Se você juntar determinada quantidade de próton e elétrons, você tem o oxigênio, o hélio, o gás carbônico, o carbono, né? E tantos outros. Tá errado o conceito? Não. Só que eles explicaram para Kardec dentro de um vocabulário, né, que era o vocabulário que Kardec dava conta de entender no século XIX. Então eles usaram a palavra fluido. Essa palavra nem existe mais. Né? Fluido dá a ideia de líquido. Né? Por que é fluido? Porque é moldável, né? Se transforma. Tá? Foi o jeito que eles deram conta de explicar para Kardec. O que é fluido cósmico hoje? É a energia que forma a matéria. O que é a energia que forma a matéria? Prótons, elétrons, nêutrons e as partículas subatômicas. Nós já sabemos mais que o Kardec. Então, se os espíritos viessem responder essa pergunta, a mesma pergunta hoje, eles teriam muito mais facilidade de responder do que na época do Kardec, porque nós temos mais informação do que o Kardec tinha. Se eles voltarem daqui 200 anos, nós vamos ter mais informação ainda. Tá? Então, a questão toda está nisso. Tá? Então, o que é fluido cósmico universal? É a matéria. É a energia que se torna matéria. Né? É o E igual a mc2. Energia, massa, velocidade da luz ao quadrado. É a forma do Einstein. Né? Então a matéria ela se transforma, ela se modifica, ela se agrega, ela se junta. Você pega o oxigênio lá, que são 8 átomos, né, de 8 prótons e 8 elétrons, e você junta lá com dois hidrogênios, que cada um é um próton e um elétron, junta, vira o quê? Um outro elemento, vira água. Se você tirar e colocar outro oxigênio ali, o H3, vai virar o quê? Ozônio. Olha só, você muda. Né? Então o que é? Um fluido, uma massinha que você mistura e vai criando um monte de coisa. Basicamente foi isso que os espíritos falaram para Kardec no século XIX, dentro da capacidade de entender, né, o que era possível na época do Kardec. Tá bom? Aqui ele está perguntando aqui, quais os conceitos de causa e efeito, agente causal, a ação de um agente sobre a matéria que é absorvido e assimilado geram vida. Mesma coisa. Tá? O que gera a vida, gente? A vida é, né, um conjunto de características que nós, no nosso momento atual, né, vamos falar, o que é vida na época do Kardec? Aquilo que move, reproduz e vive. Cresce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Isso é vida. Tá? Então a planta é viva? Porque a planta nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Tá? Mas, por exemplo, um vírus é vida? Aí o cientista bate cabeça. Né? Porque o vírus, do ponto de vista espiritual, tá, gente? Do ponto de vista científico, não. Por quê? Porque o vírus ele só replica, ele tem uma única característica de forma de vida. Ele cria outra igual. Mas eu posso criar um programa no computador que cria outra igual. E aí, ele é um ser vivo? Olha como é que o negócio é complexo. Né? Então, na época do Kardec, eles entendiam vida como aquilo que se move, né? Uma planta, um animal, um ser humano. Isso é a vida. Tirou disso, né? Então eles estavam mal descobrindo as bactérias, essas coisas, nem sabia que existia direito, né? Então foi na época do Kardec que começou a aparecer, né? Olha só. Então olha como é que é difícil você conceituar aquilo na época dele, né? Então o que causa a vida?
é o princípio espiritual. Né? Se a gente um dia vai chegar ao ponto que a gente vai perceber que tudo está vivo. As pedras estão vivas. Lembra quando Jesus, né, estava lá conversando com os discípulos? E aí, né, as pessoas começam a clamar, Hosana, filho de Davi, aquela coisa toda. E aí os doutores da lei viram e falam assim, ó, manda esse povo calar a boca. Né? Esse povo está te idolatrando. Aí Jesus fala assim, se eles não falar, as pedras vão clamar. O que Jesus disse? Eles estão sendo, os seres humanos, eles estão sendo médiums, tá, da vibração do ambiente. Se eles não fizerem isso, outros vão ser médios dessa vibração. O que vai ser? As pedras. As pedras vão clamar. Lembra quando Jesus fala assim, ó, o pessoal fala para Jesus assim, ó, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala assim, até dessas pedras aqui Deus pode tirar filho de Abraão? Aí a pessoa fala, como é que vai tirar um filho de Abraão da pedra? Vai reproduzir, ele vai nascer um bebê da pedra? Não, gente. A pedra tem princípios espirituais que estão adormecidos ali. E então, se esses princípios espirituais evoluírem aí nos bilhões de anos, eles vão chegar numa condição que eles podem reencarnar. Ou seja, tudo está vivo. Tem uma história muito interessante do Francisco de Assis, que uma vez nossos amigos espirituais me contaram, que diz que o Francisco de Assis estava lá na Úmbria, né, lá na Itália. Né? A Úmbria é a região onde ele vivia, ele perde Assis. Né? E aí ele foi atravessar um córrego. Ele estava atravessando um córrego, estava ele lá, o Frei Leão e o Frei Luís, estavam os três. Né? Normalmente o Frei Leão e o Frei Luís eram os que andavam com ele junto para tudo quanto é lá. Né? Os amigos de sempre. Né? E eles foram atravessar o rio, né? O córregozinho. E em determinado momento eles estavam lá, conversando aquela coisa toda, né? Os dois na frente e o Francisco atrás, né? Sempre voado, né? Porque, né? Sempre conectado com o universo ali, né? Quem será que estava voado? Será que era ele ou os outros, né? E aí, em determinado momento, o Frei Leão olha para trás e vê o Francisco chorando. Ele dentro, com os pés dentro d'água, olhando assim, tudo em volta, assim, com os olhos regalados e chorando. E aí, né, o Frei Leão fica assustado, falando, o que está acontecendo? Né? Aproxima perder e fala assim, pai Francisco, o que houve? O que está acontecendo? Você está chorando? Ele fala assim, é tudo muito lindo. Né? E o Frei Leão fica doido, né? O que o senhor está vendo? Né? Que já sabia, alguma coisa ele estava vendo que ninguém estava vendo ali. Ele falou assim, tudo é Deus. Tá? Não quer dizer que é panteísmo não, tá, gente? O que ele estava falando? Tudo são estrelas. O que é tudo são estrelas? Ele falou assim, tudo está cheio de estrelas. Como é que é isso? Ele falou assim, eu estou vendo aqui, ó, as árvores, elas são feitas de milhões de pontos luminosos. Eu estou olhando aqui, a água está cheia de pontos luminosos dentro da água, milhões de pontos luminosos correndo dentro do rio. A areia, as pedras ali são cheias de, como se fosse um monte de estrelas dentro de tudo que existe. E ele olhou para o Frei Luís e começou a chorar. Falou assim, dentro de você tem milhões de estrelas e eu estou vendo no seu coração uma estrela gigantesca, como se fosse um sol. Você todo é feito de estrela. Aí ele olhou para as mãos e falou, minhas mãos são feitas de estrelas. Eu, cara, o que é isso? Né? Se o Francisco de Assis viu, o que o Francisco de Assis estava vendo? Ele estava vendo os princípios espirituais de tudo que estava à volta dele. Nas pedras, nas plantas, nos animais, no Frei Luís, no corpo do Frei Luís, na roupa do Frei Luís. O que era o sol que ele estava vendo? É o espírito do Frei Luís. Ele estava vendo o espírito, né, que é uma estrela maior. Mas todo o corpo dele era formado de pequenas estrelas, que eram os princípios espirituais de cada célula do corpo dele. Então ele estava maravilhado com aquilo. Tudo, o que ele disse? Deus está em tudo. Né? Porque tudo que existe tem essa... Como é que a gente poderia dizer? Esse princípio espiritual. E esse princípio espiritual, né, que está lá no átomo, um dia vai virar uma alma como a nossa. Na verdade, esse princípio espiritual é a semente de um ser que vai ser como a gente, como nós somos a semente de um Cristo. Imagina isso? Né? Então, se você pegar uma pedrinha no seu jardim, e se você tiver olhos de ver e de perceber, você vai ver que cada átomo daquela pedra tem um princípio espiritual ali em evolução. Daqui trilhões de anos, sei lá quando, a gente nem imagina, aquilo ali vai passar por reino animal. A pedra, não. Os átomos. A estrutura espiritual. Depois de milhões de anos, aquilo vai começar a passar por um reino animal, em algum lugar do universo que a gente não sabe. Depois de milhões de anos, vai virar um ser inteligente, que pensa, que sente, que se movimenta. Aí você vai entender por que o Francisco de Assis tinha esse amor por tudo que existe. Ele via Deus em tudo. Porque ele via a centelha divina do ser. Isso funcionava o tempo todo? Não, desligava, né? Mas foi a primeira vez que ele viu isso. Aí ele falou assim, eu tenho que amar tudo, porque Deus tem tudo. Né? Olha o nível de percepção do espírito desse. Então quando Jesus estava na Terra, Jesus percebia isso o tempo todo, tudo para ele.
né? Ele veio para todos, ele não veio só para o ser humano, na nossa, né, arrogância, né? Nós achamos que nós somos, né, mais importante de tudo. Nós somos mais um degrau, nós somos mais um degrau de uma escada. Mais um. Não somos nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, né? Estamos ali mais ou menos no sexto ali, né? Mas tem milhões de degraus para cima. Nós somos mais um degrau. Nós estamos em um degrau da escala evolutiva. Né? Então, quando a gente pensa nesses conceitos aí de energia, né? Hoje a gente sabe que o espírito e a matéria, eles estão mais misturados do que a gente imagina. Não tem um ponto ali que eles juntam, tá? Então, no mundo espiritual tem matéria. Se você for no nosso lar hoje, se você tiver, né, desencarna, se você for lá no nosso lar, você vai estar num lugar que, para quem vive lá, é tão denso e material quanto a gente. Se você chegar lá e pôr o dedo na cabeça do espírito, você vai sentir assim, ó, né? Você vai sentir o toque, a mão, né? O cabelo, você vai pôr a mão, vai sentir. Né? Os espíritos não são as fumacinhas, né? Na época do Kardec, isso era muito difícil de explicar. O pessoal achava que os espíritos eram umas coisas translúcidas, invisíveis, né? Que passavam para a parede, assim, né? Sem forma direito, era só uma luz, né? Mas hoje nós sabemos que não. Aonde o espírito está, lá no nosso lar, para eles é tão físico quanto aqui. Tanto é que os espíritos falam, não, eu tô morto não, aqui, ó, tem pele aqui, ó, se eu passar a unha aqui, se corta e sai sangue aqui, ó, tem pelo aqui, ó, tem cabelo aqui, ó, no meu braço aqui, ó, se eu puxar aqui, dói minha barba aqui, ó, não tô desencarnado não, minha boca aqui, ó, tem língua, né, tem saliva, né, se eu puxar aqui, ó, dá pra ver meu olho aqui, ó, lá no, eu tô no plano espiritual, que é isso, né, se eu pegar aqui a tesoura e cortar, tem cabelo, que é isso, né, então a gente sabe que matéria, que era entendida na época do Kardec, é diferente do que nós entendemos hoje. Por quê? Porque hoje nós temos mais base de conhecimento científico para avançar nas questões espirituais, né, gente? Né? Então, pensem nisso, né? Muita coisa. Nós estamos falando perguntas e respostas aqui, viu, gente? Quem quiser perguntar, né? Nós estamos aí, né? Trabalhando os conceitos. Tem um outro companheiro aqui perguntando, né, qual a relação espiritual da doença de Alzheimer, pois a doença que faz tudo que você viveu, você esquece, passa a ser ninguém, não sentir nada, nem emoções nos seus graus avançados. Como o espírito da pessoa lida com isso? Ó, apesar do corpo físico a pessoa está limitado, o espírito não está. Né? Quer dizer que o espírito está ali preso e vendo o que está acontecendo? Não, o espírito é inconsciente. Quando o espírito sai do corpo, às vezes pelo sono, uma coisa assim, ele pode perceber o estado que ele está. Mas enquanto ele estiver encarnado, ele está limitado ali de alguma maneira. Tá? Normalmente, o que acontece? Isso é uma prova para o espírito e para a família do espírito, para quem está cuidando. Né? Então, assim, é possível que o espírito ele esteja passando por aquilo ali de uma maneira muito tranquila. Né? Ele dorme, ele vai lá para o plano espiritual, conversa, não, vou voltar. Na verdade, ele está dormindo quando ele está acordado. Para alguns espíritos é assim, por exemplo, ele está lá com aquela doença lá e não está vendo nada, né? Não está percebendo nada, aparentemente, né? Mas é como se ele fosse o seguinte, olha, quando eu estou dormindo, eu estou na minha vida espiritual. Aí eu faço, aconteço, converso, né? Aí eu falo assim, eu vou dormir aqui, gente, boa noite. Ele volta para o corpo físico, enquanto o corpo físico está acordado ali, né, naquela situação, o espírito está lá percebendo, mas aquilo ali não está incomodando ele. Aí quando o corpo dorme, liberta de novo, então é como se ele trocasse. Né? O sono passa a ser o corpo físico. Né? O momento de esquecimento, já viu quando você dorme, que você esquece tudo? Né? Também, só trocou. Né? Então acontece muito isso. Né? Sempre tem um aprendizado. Para ele e principalmente para quem convive e cuida. Tá? Agora falar um pouquinho de... Né, e as doenças mentais como esquizofrenia. Normalmente são associadas a questões do espírito. O que isso quer dizer? Né? A nossa mente, assim como tudo que existe em nós, ela é suscetível às nossas escolhas. Né? Então, se eu, né, desequilibrei a minha mente por algum motivo, né, eu carrego esse desequilíbrio comigo. Muitas doenças mentais que a gente tem, né, são reflexo de suicídios, de homicídios que a gente cometeu. Né? Então, por exemplo, a pessoa que se autodestruiu, que se matou, né, ela vai para o plano espiritual com a mente em desalinho, e às vezes ela reencarna com a mente, né, presa, como diria, ela usar um vocabulário do André Luiz, Marta, em estranhos pesadelos. A pessoa vive ali como se ela estivesse dentro de um pesadelo, dentro, né, de uma situação muito complicada. Por quê? Porque ela prendeu a mente, às vezes, na situação do desencarne dela, na morte, né, naquela situação de sofrimento. Né? Então, assim, muitas vezes, o esquizofrênico é alguém que está
né, reconstruindo a sua trajetória espiritual, né, para o futuro. Ele está ali reconstruindo ali, né, destrambelhou ali a intimidade dele ali por alguma situação e agora ele está fazendo esforço ali para se reconstruir espiritualmente. Por isso que vem esses transtornos mentais aí, né, que com amor, com trabalho, com esforço vão ser vencidos, com certeza. Né? A espiritualidade não vai deixar ninguém na mão, né? Mas muitas vezes esses transtornos são causados pelas nossas escolhas, né? Gente, nós estamos... Ontem você disse que filmes de terror podem ter uma inspiração das zonas de baixa vibração. O filme Avatar. Pode existir um lugar igual ou seja inspiração de um mundo lindo? Com certeza. Com certeza. Uma vez o Liel falou comigo um negócio que eu fiquei doido, gente. Eu vou contar aqui. Eu acho que eu já contei. Você falou assim que nada que a gente imagina, a gente cria. Então, qualquer coisa que a gente pensa existe em algum lugar do universo, ou dos universos. É? Então, quando eu leio lá meu Senhor dos Anéis, lá, nossa, né? Terra-média, isso existe em algum lugar? Talvez. Né? Porque a mente humana é incapaz de criar. A nossa mente é capaz de manipular a informação que já existe. Né? Nós pegamos o que nós sabemos, juntamos e misturamos. Isso nós fazemos. Né? Então, assim, a arte, o que é a arte se não a percepção do que está transcendendo? O artista, o gênio, é alguém que se eleva, percebe o que os outros não percebem ainda e traz para nós. Seja esse artista um escritor, um músico, seja esse artista um cientista, um profeta. O que é um profeta, senão alguém que vê além? Né? Então, aquele que vê o que os outros não enxergam, né, pode estar percebendo aí realidades, mundos que estão à nossa volta aí. Em outras dimensões, em outros lugares do universo, né? Será que o Tolkien foi um médium tipo de outro mundo? Não sei. Eu penso que sim, né? Eu até falei isso pro Lucas. Falei, meu Lucas, quando eu desencarnar, a primeira pessoa que eu quero encontrar no plano espiritual é o Tolkien. Me levar para conhecer esse cara. Né? Me leva lá que eu quero bater um papo com ele. Espero que ele não reencarne antes, né? Se ele reencarnar, nós temos que esperar ele voltar da reencarnação, né? Mas a gente pode ter reencarnado já, né? Que ele desencarnou lá na década de 50, eu acho, 60, né? Mas olha só que interessante isso. A nossa mente, ela capta a realidade, e ela cria a realidade, ela molda. Né? Então, às vezes, um autor ele pega informação de vários lugares diferentes, ele junta aquilo e cria a sua história. E essa história vai impressionar para o bem e para o mal. Como uma pessoa que compõe uma música, como um poeta, como um dramaturgo. Né? Olha só que interessante, a mente está captando. Né? Tem gente que dorme, vai lá para a região do plano espiritual inferior, aí, né, sai criando monstros aí, fazendo histórias monstruosas que assustam, né, que aterrorizam. Tem outros que fazem mundos que, né, criam, né, verdadeiros paraísos, que fazem as pessoas sonharem, né, quererem ser melhores. Olha só. Né? E lá num dos livros do André Luiz, é muito interessante que em determinado momento a espiritualidade fala disso, né? Da responsabilidade que nós temos diante das nossas criações mentais nos outros. Fala lá do autor lá, né? Que os personagens das obras dele ficavam aparecendo para ele, que ele ficava tendo pesadelo lá, né? O André Luiz vê uns espíritos lá do lado dele e percebe que não é espírito, né? Só a materialização da obra dele. Né? Olha só, olha o nível de responsabilidade que a gente tem. Né? Então, quando a gente cria, né, um autor, né, uma pessoa que cria uma história, uma pessoa que, né, traz aí algum tipo de informação, ele se torna responsável por aquilo na mente das pessoas. É fantástico, são coisas para a gente poder ali, né, viajar no nível, né, que a gente nem sequer, né, tá entendendo direito que negócio é esse. Né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe, o universo é muito vasto. Né? A gente sabe muito pouco de espiritualidade. Né? Às vezes nós limitamos o conhecimento ou a informação espiritual que a gente tem a questões religiosas. Né? Mas é muito mais que isso. Né? O universo é muito mais vasto. Né? Os universos, né? Tem vários. Né? Nós não saímos nem na janela da nossa casa ainda. Né? É como se a gente fosse um bebê que a gente, pela primeira vez, a gente olhou na janela da rua e alguém falou assim, existe um país aí. Que é isso, país? É um país aí. Você está olhando na janela da sua casa, além dessa rua que você está vendo que você acha que é muito grande, tem um país, tem um mundo. Né? Quando as pessoas cometem atos terríveis porque tiveram um surto, estavam fora de si,
Seria uma influência de algum espírito perverso? Não diria influência, mas um espírito desequilibrado pode se aproveitar dessa situação, tá? E aí entram várias situações agravantes e atenuantes. Por exemplo, a pessoa tinha acesso a medicamento, ela tinha consciência, né, quando deixou de tomar ou se tomou o medicamento. Alguém que poderia ter ajudado essa pessoa com esse medicamento foi negligente, né? Não adianta eu pegar o medicamento e dar para a pessoa que não sabe se cuidar, né? Olha só quantas, né? Então, à medida que a pessoa tem ou mais ou menos escolha, mais ou menos ela é responsável. Ela é responsável com certeza, porque ela não está daquele jeito à toa, né? Se eu estou aqui destrambelhado, né, com um surto psíquico, né, eu sei que eu tenho essa dificuldade, alguma coisa eu fiz para criar essa situação na minha intimidade, né? E hoje a ciência, né, que é uma bênção, tem mecanismos para me ajudar a vencer, né? E às vezes tem alguém que às vezes desequilibrou junto comigo que reencarna com a função de me medicar, de me ajudar, né? E aí às vezes essa pessoa foge da responsabilidade dela, ela também se torna, né? Ou às vezes, por exemplo, eu fui buscar o remédio e não tinha o remédio. Às vezes o cara que atendeu lá na farmácia tá com preguiça, ele tava lá na última caixa, lá em cima, lá queria ter que tirar tudo. Fala, volta depois. Aí eu vou lá e desequilibro. Aquele cara que falou para voltar depois porque ficou com preguiça de pegar lá a caixa de remédio, esse vai ter um nível de responsabilidade. Vai ser um nível do assassino? Não, mas que ele vai ser responsabilizado demais. Né? A pessoa que pegou o dinheiro que era do remédio, né, e gastou. Ah, eu vou comprar um remédio para você que sabe da coisa, eu vou comprar tudo aqui em pipoca. Ah, cadê meu remédio? Ah, não tinha não. Vai ser responsabilizado. Né? Existe um sistema universal de consciência de peso e contrapeso. Ou seja, é difícil a gente julgar porque a gente não sabe todas as linhas da história. Né? Mas quem comete o erro é sempre responsável. O que acontece é que existem os agravantes e os atenuantes em cada situação. Por isso Jesus, né, com muita sabedoria, nos diz: não julgueis. Né? Jesus nos fala isso. Não julgueis. Porque a gente não conhece a história. A gente não sabe como é que é o negócio todo. Né? A última questão, né, que a gente tem aqui é essa aqui sobre vibração. Né? Como é que a gente muda de vibração? Às vezes a gente tá lá numa vibração boa, fazendo prece, né? Fazendo caridade, ajudando todo mundo, aí depois você cai numa vibração, né, de desequilíbrio sexual, de bebida, de sei lá o que, né? Então, assim, é possível sair de uma vibração e entrar na outra, né? Basicamente é isso que o companheiro está falando. Claro, né? Como é que a gente recupera a nossa vibração? Prece, né? Então eu fui lá na casa espírita, eu fiz caridade, eu fiz o meu melhor, eu ajudei, né? Eu trabalhei para Jesus, aí aconteceu alguma coisa e eu desequilibrei. Né? O que eu vou fazer? Vou buscar me equilibrar. Como é que eu vou me equilibrar? Né? Prece. A prece é um mecanismo de reequilíbrio. Você fala uma prece. O que é prece, gente? Prece é pensar em Jesus. Né? Buscar mentalmente a sintonia com a espiritualidade superior. Isso é prece. Tem gente que faz prece em ação, trabalha, né? Vai fazer o bem, vai ajudar. Né? Tem companheiros que passam a vida toda em prece sendo ateus. Uma vez o Lucas contou uma história dessa pra gente. Né? A maior prece do mundo foi feita por um ateu. Por quê? Porque a vida do cara foi uma prece. Todas as ações, né? Claro que tudo é 100%, é impossível, né? Mas grande parte da encarnação do companheiro foi fazer aquilo que Jesus ensinava. E ele não acreditava em Jesus. Ou seja, ele passou a encarnação dele orando. A oração dele não era falar, eu acredito em Jesus, Jesus é o Senhor. A oração dele era a prática dos ensinos do Cristo. Então a vida do companheiro, né? A vida do companheiro era uma prece. O cara passou a encarnação em prece, sendo ateu. Tá? Porque a gente fala prece, a gente pensa assim, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça. Isso é reza. Tem o seu valor espiritual, claro, né, gente? Porque é uma forma de prece, com certeza. Né? Mas existem pessoas que esse tipo de prece as afasta. A pessoa não quer saber disso. Ela tem ojeriza por religião. Né? Mas aí o que conta? A religião, não. O que conta é a vivência da pessoa. Se a pessoa vive, aquilo é uma prece. Estado de prece.
né? Os grandes escuta às vezes pra gente, para nos ajudar a sintonizar. Mas eles mesmos estão num estado que eles estão em prece constante. É como se eles estivessem em prece rezando o tempo todo, né? E isso é um estado espiritual, um estado de prece, né? Só os espíritos iluminados que têm esse estado. Um dia nós vamos chegar lá também, né? Aí nós vamos mais precisar rezar, nós vamos mais precisar de ritual, né? Porque a prece vai ser a nossa prática. Imagina que legal, que doido, né? Não tá longe da gente não, né? Mais um pouquinho de esforço espiritual e nós chegamos lá, né? A espiritualidade nos ajuda nisso aí, com certeza, né? Então nós estamos aqui com o nosso estudo de perguntas e respostas, né? Alguém quiser mandar mais alguma pergunta, alguma questão, nós temos 10 minutos ainda, né? Quem quiser, né, aproveitar aí o tempo que a gente tem, né? Vamos, né, trabalhar, né, essas vibrações, essas energias aí, agradecendo aí, né? É muita coisa, a gente sabe que o que a gente sabe de espiritualidade, meus amigos, ainda é muito limitado mesmo. A gente sabe pouca coisa sobre espiritualidade. Nós estamos num processo ainda, né, de aprender, de entender, né, de desenvolver espiritualmente, né, alguns fatores, né, uma caminhada espiritual. Então, assim, vamos ter paciência, né? O que a gente sabe hoje é o início da nossa jornada. São os primeiros passos, sabe? São os primeiros passos rumo ao infinito. É difícil a gente até entender onde que nós estamos espiritualmente nesse momento, né? À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo, né? Não respondi a sua? Qual que foi a sua? Desculpa. Você acha que você acha que essa geração mais nova já vai agilizar a transição planetária? Eu às vezes acho que ainda vai demorar tanto tempo. Já está agilizando. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Estão encarnando muito espírito difícil, né? E como esses espíritos estão reencarnando, né, passando dificuldade, eles estão tendo aí as últimas experiências reencarnatórias deles, né? É um sinal que o processo está sendo adiantado. Tem muito espírito encarnando que eles estão ali tendo a sua última oportunidade no plano físico, ou seja, é um processo de liberação. Vamos imaginar que as esferas inferiores, né, elas têm que subir e passar pelo plano físico para poder ser, né, levado para outros ambientes. Então esses espíritos estão reencarnando, estão tendo a última oportunidade aqui no plano físico, né, dali eles vão ser levados, né, não passa dessa geração não, gente, tá? Já tem muito espírito. Já tem, apesar de ter muito espírito desequilibrado, respondendo aqui se existem espíritos do mal aqui no nosso plano, muitos, né? Muitos espíritos, a maioria dos seres humanos ainda é espírito atrasado. Mal, a gente, né? Mal de mal por si, né? Existe, muita gente cruel, né? Existe sim. Mas, né? É o processo que nós estamos passando. Nós estamos entrando na transição. Você acha que vai acontecer com os capelinhos que ainda estão na Terra? Vão voltar nessa transição para a capela? Bom, a maioria dos capelinhos que estão aqui são espíritos que se afinizaram com a Terra, tá, gente? A maioria, né? Muitos retornaram, né, para sua região espiritual, né? Mas outros ficaram aqui, gostaram do ambiente, né? Muitos, o que a gente pode dizer? Muitos se sintonizaram mesmo com o ambiente, gostaram de viver aqui, criaram laços, né? Então alguns espíritos vêm e voltam, outros espíritos vêm e ficam, né? Então muitos companheiros que estavam em outros orbes e vieram para cá, né, se apaixonaram pela Terra e ficaram, né? Talvez alguns de nós aí que vamos para outras esferas, para outros lugares, né, para outros mundos, a gente vai chegar lá e vai ser feliz lá e falar, não, eu quero ficar aqui. Entendeu? E a gente vem aqui, vamos visitar lá a Terra, lá ver como é que tá. Nossa, tá lindo, maravilhoso, mas beleza, vou voltar aqui, né? Então muitos espíritos estão aqui, a maioria dos que estão aqui ainda, né? Claro que não todos, né? Mas assim, a grande maioria já se iluminou, já voltou, ou então está nos planos iluminados lá, esperando alguém, ajudando alguém que ficou aí para trás, aí uns retardatários aí, tipo a gente, assim, né? E outros não, eles gostaram mesmo da Terra aqui, e o que importa, né? O que importa é isso, né? Às vezes a pessoa apaixonou ali pelo plano físico aqui, pelo planeta Terra, e vai ficar, né? Vai visitar lá, mas tipo assim, não, muito legal, tenho boas lembranças, mas eu vou ficar lá mesmo, gostei, né? Isso é muito, né? Tem muita gente que é estrangeiro que vai para um determinado lugar e que não tem interesse em voltar, né? Mas é um processo, nós estamos passando por um processo aí de transição muito grande, né?
que é um processo difícil, né? Porque é um processo que envolve responsabilidade coletiva, uma das coisas mais difíceis que a gente tem, né? Nós queremos muita felicidade, mas nós queremos ainda muito a nossa felicidade, né? Nós ainda estamos muito naquela energia do André Luiz, né? O André Luiz, ele queria felicidade para a família dele, né? Se o mundinho dele tivesse perfeito ali, o mundo lá do lado de fora ia explodisse, né? Muitos de nós ainda hoje, né, são movidos às vezes por tragédias, né, por um sentimento que não é tão bom, que é o quê? Eu não queria nem saber que isso existiu. Eu não quero ouvir falar disso. Por que eu não quero ouvir falar disso? Porque eu não quero me envolver com esse tipo de situação, né? E isso é complicado, né? Por quê? Porque, por exemplo, aconteceu essa coisa com as crianças lá. Isso mexe com a gente demais, né? Muitos de nós vão falar assim, eu quero fugir disso, eu não quero nem ouvir falar desse assunto. Né? Claro que a gente não está aqui para julgar, né, quem dá conta, quem não dá, né? Mas olha só, né? É uma situação que é uma responsabilidade coletiva, né? Então, quando eu sinto a dor do filho do outro, né? Quando eu trago essa dor para mim, quando eu absorvo um pouco dessa dor, né? Eu me torno próximo daquela pessoa, né? E o grande segredo da gente crescer espiritualmente é entrar na sintonia do outro, né? Nós temos que aprender a empatizar com os outros. Nós fugimos de empatizar, né? Nós fugimos, né, muitas vezes de empatizar com o outro, porque dói, é difícil, então eu não quero nem saber, né? E a depressão, algumas pessoas são depressivas desde a infância, trauma relacionado à família. A depressão está ligada às questões espirituais, né? A família flui porque a gente atrai espíritos iguais, né? Então a gente está sempre cercado de espíritos semelhantes, né? Mas muitas vezes são situações do nosso passado nas quais a gente está preso. Normalmente os espíritos falam que depressão é a nossa mente presa às dores do ontem, né? Às dores do passado, né? Então a gente se deprime porque nós estamos mentalmente, né, ainda vivendo dores do passado, né? Por isso nós precisamos de ajuda, nós precisamos, né, tem as várias formas, né, de ajuda que existem, e da ciência, e, né, da psicologia, da psiquiatria, são ferramentas do bem para nos ajudar, né? Marcelo, o que a espiritualidade diz sobre todos os rituais feitos na Semana Santa? Nada. São manifestações, né, da nossa infância espiritual, né? São brinquedos, é como você perguntar assim, olha, meu filho foi lá para a escola e coloriu lá né, fez lá um desenhozinho. Meu filho, né, não o Luke agora não, imagina, o Luke com 2 anos de idade vai para a escolinha e vai lá fazer um desenhozinho, bater a mão lá. Eu vou achar uma gracinha, né? Mas eu vou considerar aquilo uma obra de arte que eu vou colocar na parede lá para uma exposição? Não. Então o que acontece? A espiritualidade, ela entende e respeita o nosso momento evolutivo, né? Então as nossas práticas, por mais infantis que elas pareçam muitas vezes, né, e nós ainda somos espíritos ainda muito presos ao ritual, né, muito presos à infância espiritual em vários aspectos, né? A espiritualidade nos respeita, ele sabe que é aquilo ali que nós damos conta, né? Então esses rituais para eles têm o mesmo, né, não tem peso, assim, tem peso né, do respeito que eles têm por nós, né? Mas é a mesma coisa você perguntar assim, quando a gente ia lá nos templos gregos lá e rezar no pé das estátuas lá e chorar no pé da deusa Atena lá, né? O que os espíritos achavam? Ah, eles estão aprendendo, né? Vamos ver o que a gente pode fazer de útil com isso aqui. Uma coisa, né? São manifestações, né, reflexos da nossa infância espiritual. Nós estamos aprendendo ainda a lidar com as questões do espírito. Então nós temos a tendência, né, de repetir, né, e de fazer, né, determinadas construções espirituais, né, mas, né, o que importa é o nosso desejo de ser melhor. Marcelo, estou com uma doença nos olhos, um tratamento terapêutico tem ligação com a minha mediunidade, preciso desenvolver, mas estou um pouco perdida. Por que isso acontece? Ó, primeiro, né, tem várias formas de desenvolver a visão. Começa a olhar mais para o seu irmão. Começa a olhar mais para o seu próximo. Começa a olhar mais para as pessoas que precisam, que estão à sua volta. Começa a oferecer, né, mais atenção ao outro. E aí o que vai acontecer? Você vai lidar com essa situação, né? Então assim,
você não está sendo castigada, né? Muitas vezes a gente precisa fechar os olhos da matéria para abrir os olhos do Espírito. Tem um texto muito bonito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Cura d'Armes, né? Que vai uma senhora na Sociedade Espírita de Paris, né? Porque ela sabia, né, que o famoso Cura d'Armes, né? Para quem não sabe, o Cura d'Armes é o cura de Armes. Armes era uma cidade, o cura era tipo um padre, um cônego da cidade, né? E o cura de Armes, né, que é o apelido, né, se chamava Vianney o nome dele, era um sacerdote católico romano, que ele era muito bondoso, as pessoas consideravam ele santo em vida, né? E quando ele desencarnou, a igreja, né, tem um processo de canonização dele, uma coisa toda, né? E ele, como espírito, começou a manifestar na Sociedade Espírita de Paris, né? E o que acontece? Esse Cura d'Armes, né, ele era muito famoso, né? Então uma senhora foi lá atrás dele para pedir para ele curar os olhos dela, né? E ele faz um texto maravilhoso para ela, fala assim, né? Ele fala assim, ó, oh, você quer que eu imponha minhas mãos nos teus olhos, né? Quem, né? Oxalá, né? Isso pudesse acontecer, eu fizesse, né? Jesus permitia, né? E ele vai falando para ela, né? Para ela aprender, porque às vezes a cegueira, ela estava totalmente cega, né? A cegueira que você tem hoje é a oportunidade para o seu espírito desenvolver, para o seu espírito crescer. E faz um discurso maravilhoso de consolo para ela, né? Manda uma mensagem linda para ela de consolo. E aí, né? Aí você fala que vem você aqui, né? E eu lembrei dele, né? Você pode ser uma médium, né? Desenvolver essa mediunidade é uma ótima ideia de desenvolver essa mediunidade, né? Então desenvolva a sua capacidade de ser porta-voz do bem na sua casa, com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que convivem com você. Ofereça o seu melhor, né? Tente ser aquela que fala, que trabalha pelo bem, pela concórdia, pela compreensão, né? Seja intermediário das boas ideias, né? Seja a medianeira, né, do consolo, seja a medianeira do auxílio. Você vai estar trabalhando essa mediunidade. Você vai abrir os seus olhos para perceber a dor do outro, abrir os seus olhos para perceber, né, as necessidades alheias, as fragilidades alheias. E aí o que vai acontecer? A sua percepção espiritual vai crescer dia a dia. E aí vai ajudar você, né, na sua cura física, que é o que você precisa, né, que é o que você deseja, né, como todos nós desejamos, é claro, né? Então pensa nisso, minha irmã, né? Você vai conseguir, né? Com certeza a espiritualidade vai te ajudar, né? E quanto à sua mediunidade, né, trabalhe a sua mediunidade dessa forma, né? Seja intermediária do respeito, seja intermediária da paciência, da compreensão, né? Seja intermediária aí, né, daquilo que você deseja receber do seu próximo, né? Oferece, né? Ajuda e trabalha na medida da sua potencialidade, da sua energia, né? E aí a cura, né, vai aparecer. Você vai ser uma ótima médium, tá? A mediunidade da mesa mediúnica, se vier, é detalhe, né? É um detalhe, não é tão importante, né? O importante é você ser médium do bem, da luz que já está aí na sua intimidade, das suas possibilidades de ser cristã. Isso você consegue hoje, né? Confia em Jesus. A cura da depressão é a libertação espiritual. Quando a gente fala em libertação espiritual, parece que a gente está falando de uma coisa que você escolhe. Eu vou me libertar, né? A depressão, ela está enraizada no espírito. Então ela é, né, muitas vezes difícil de conseguir, de realizar. É uma luta, né, para aquele que está passando ali pela prova, né? Não é fácil não, né? E com muito esforço, com muito carinho, com muita boa vontade, né, a gente consegue, né, com a ajuda da terapêutica. É uma luta de dias a dias. Às vezes a gente vai passar a encarnação inteira enfrentando a depressão, né? Mas a cada momento que você está enfrentando aquilo e está tentando ser melhor, né, está tentando levantar e caminhar mais um dia, o que está acontecendo? Você está trabalhando pela sua cura, né? Muita gente fala assim, acorda de manhã e fala assim, não estou mais deprimido. É fácil falar isso para os outros, né? Não, é uma luta de dia a dia, constante, né? Momento a momento. À medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai aprendendo, você vai conquistando, né, os valores de espiritualidade, os valores de crescimento, né, de luminosidade espiritual, né, e você consegue vencer, né, porque a espiritualidade ajuda, né, ajuda sim. Como podemos viver com uma rejeição na infância? Trabalhando nossa capacidade de perdoar, de compreender,
né? Hoje, você compreende. Na época que você estava na sua infância, né? Quem estava passando pela prova, né? A gente só perdoa quando a gente entende. Eu gosto que os espíritos de luz falaram pra gente. Quando a gente é criança, a gente não entende. Então, às vezes, a gente não consegue perdoar, né? Quando a gente é adulto e nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos começar a aprender a lidar, né, com as situações espirituais pelas provas que nós passamos. Compreensão ensina a perdoar. À medida que eu aprendo a perdoar, eu cresço espiritualmente. Esse é o grande segredo. À medida que eu aprendo, à medida que eu desenvolvo a minha capacidade de compreender o meu próximo, eu cresço espiritualmente. Aí eu me melhoro, né? Aí a coisa começa a fluir a meu favor, né? É fácil? Claro que não, né? Se fosse fácil, a gente fazia hoje, né? É uma luta, né, pessoal? Pessoal, nós estamos chegando no fim do estudo, né? Amanhã nós temos tratamento espiritual, lembrar a todos aí, né, que amanhã, né, à noite, às 8 da noite, nós temos nosso tratamento espiritual, né, que é quando os amigos espirituais vão lá trabalhar a nossa cura, né, minha amiga, né, com a companheira que precisa aí da cura dos olhos, né, a gente pede, né, por ela, pede por todos nós, né, que precisamos curar a nossa forma de ver o outro, né, talvez você enxergue mais do que a gente, né, como o nosso querido Kugadar nos ensina, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, mas a gente pede, né, para a espiritualidade que nos ajude, que nos dê força, que nos dê, né, acima de tudo, amor, né, para a gente compreender, para a gente trabalhar, né, para a gente vivenciar aí os valores do Cristo, né. Pedimos aí por todos, né, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus pelo momento que vivemos, agradecendo a Cristo pela oportunidade da vida, do entendimento e da luz, ajudando o Senhor a vencer as dores, a compreender o nosso irmão, dando, Senhor, a oportunidade de sermos médios, intermediários do Teu amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal, né? Mais uma vez, obrigado aí a todo mundo que nos acompanha aí com muito carinho, né? Que a gente possa, né, aproveitar, né, as boas energias, as boas vibrações e que amanhã, se Deus quiser, a gente consiga participar aí do tratamento, né? Vamos fazer prece, né, por todos aqueles que precisam mais do que a gente, né? Muitos, né? Que Jesus possa nos ajudar a oferecer ao próximo aquilo que nós ainda não temos, né, a aprender, né? Boa noite a todos, muito, muito obrigado, meus amigos. Até amanhã, 8 da noite, né, com o nosso tratamento. Fiquem com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.